A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Fabrício. Vamos dar início a mais um estudo nesta manhã. Hoje nós vamos partir para a lição 8. As causas da desunião devem ser eliminadas. Texto áureo, Salmos 133, versículo 1, que diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Verdade prática. A união é uma força indispensável para a igreja, é um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Então nós aprendemos até aqui que esta lição ela vem para trazer um ensinamento necessário para que nós possamos a cada dia crescer diante de Deus, fazendo a vontade de Deus e aquilo que agrada o coração de Deus. Jesus ele veio para estar quebrando a barreira, está tirando aquilo que nos afastava de Deus. Ele veio para rasgar o véu. Então o Senhor Jesus veio nos dar oportunidade para que nós pudéssemos ter proximidade de Deus. E proximidade também exerce uma proximidade entre irmãos, porque o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo, acompanhado de amar a Deus acima de todas as coisas. Então nós entendemos que para o crescimento da obra de Deus é indispensável que haja o testemunho. E o testemunho da igreja é que ela venha cada dia pregar, buscar, estar buscando de todas as formas que haja união no meio da casa do Senhor. Sabemos que é uma forma complicada e difícil, porque cada um vem de uma forma, de um ensinamento, de uma família, de lugares remotos, de pensamentos adversos, mas nós sabemos que a palavra é um só, que o Espírito Santo de Deus é um só, que opera toda a vontade dele, todos os dons em todos, em uma só fé. Então nós aprendemos que Deus, ele quer que a cada dia venha haver união dentro da casa dele, para que nós possamos dar testemunho para aqueles que estão de fora, para que eles possam enxergar que a igreja ela anda contra aquilo que o mundo caminha. Nós andamos na contramão do mundo, nós fazemos ao contrário. Então, necessário é que cada um de nós venhamos a cada dia entender para que nós possamos produzir frutos agradáveis ao Senhor Jesus. Então, nós partimos para a leitura bíblica em classe. Toma a sua Bíblia e vamos dar início a esse estudo. Fica comigo até o final para que você possa ser edificado pelo poder da palavra de Deus. Aqui é somente um estudo prévio, para que nós possamos entender características, modos, tempos diferentes em que a Bíblia faz questão de relatar, para que nós possamos tirar aprendizados grandiosos para que nós possamos crescer na presença de Deus. Então, quanto mais conhecimento sobre a palavra de Deus, mais nós vamos estar tomando a palavra de Deus para estar aplicando em nossa vida, sabendo que as dificuldades que nós passamos no dia de hoje, outrora também outros irmãos o passaram, mas só que diante das dificuldades sempre há um bom conselho e um caminho correto que Deus toma as rédeas da sua igreja e dos problemas para trazer a solução. Então, que a palavra de Deus ela venha trazer para nós a cada dia clareza, solução, para que nós não venhamos prostrar e parar na caminhada, mas que nós possamos enxergar que Deus ele é um Deus de solução, um Deus de providência e que não cessa de ajudar o teu povo. Então, lá em Neemias, capítulo 5, no versículo 1, somente, e do versículo 6 ao 12, capítulo 5 de Neemias. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós
Amém, desculpa. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Agora no 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usuários, cada um para com o seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes segundo nossas posses, e vós outra vez negocieis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não devieis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo, restituí-lhes hoje vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que existes deles. Então responderam: restituir-lhe-emos e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e fiz jurar que fariam segundo prometeram. Glória a Deus. Para que nós possamos entender esse texto que nós lemos, aqui é quando o povo que estava em retorno ali da Babilônia, então para fazer a reconstrução de Jerusalém, a reestruturação ali do templo. Então aquele povo, além de estar reestruturando a casa do Senhor, reconstruindo o templo para adoração, aquelas pessoas também estavam se reestruturando na vida, porque eles saíam de um exílio e estavam voltando para os seus lares, para as suas casas, e nós sabemos que em tempos diferentes, em tempos remotos, sempre vai existir aqueles que têm mais condições e aqueles que têm menos condições. Então, naquela época não era diferente. Então, naquele momento, aqueles que tinham mais condições, os magistrados, os letrados daquela época, aqueles que eram os nobres no meio do povo, eles tinham posses, tinham condições maiores. Então o povo, para estar reconstruindo os seus lares, as suas casas também, ali era necessário que viesse ter mantimentos, o trigo, ter condições para construir, para ter ali dignidade em meio àquele início novamente daquela cidade. Então, naquele momento, o povo clamava e havia um grande clamor dos pequeninos, daqueles que estavam ali sem condições, mas aí eles estavam indo até aqueles que eram os nobres, aqueles que tinham mais condições, e eles estavam ajudando, mas de tal forma que havia juros sobre aquele empréstimo. Então ali Neemias, ali direcionado pelo Senhor, porque estava direcionado para estar reestruturando aquele povo, então naquele momento Neemias ele vai de encontro a essas pessoas e reivindica diante deles, dizendo: nós estávamos vendidos a outros povos. Será que agora que nós retornamos, nós queremos vender novamente os nossos irmãos? Ou seja, ganhar proveito em cima dos nossos irmãos, escravizar os nossos irmãos? Que isso não seja feito. Que haja sim um empréstimo de uns para com os outros. Não é necessário dar, mas só que não empreste com usura, não empreste com juros para estar obtendo benefícios próprios. E naquele momento o povo, eles entraram em um consenso. Então o clamor do povo, das famílias menores de renda necessitadas, estavam o quê? Sendo oprimidos pelas práticas econômicas dos nobres. Então Neemias ele reivindica, né? E ele sugere da seguinte forma: então que nós venhamos emprestar, mas que venha não haver esses juros,
porque esses juros estão acarretando desconforto para o povo. Então a casa do Senhor, ela deve ser unida. Então o que nós podemos fazer é o mesmo papel que Neemias desempenhou naquela época e não é diferente nos dias de hoje. Que nós devemos estar a cada dia salientando, pregando e ensinando sobre a união no meio do povo do Senhor. Sabemos que nós temos as nossas dificuldades, temos essa peleja que a cada dia pode brotar, porque pessoas novas chegam, pessoas com diferentes visões chegam e com interesses próprios pode estar trazendo os seus interesses, os seus sentimentos para dentro da obra de Deus. E para a obra de Deus não pode haver arestas ou interesses próprios, porque a ordem de Jesus é que nós devemos estar despindo do velho homem, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz, para que nós possamos caminhar. E em algumas situações, Jesus ainda diz que é necessário que nós venhamos carregar a cruz, as cargas uns dos outros, para que possamos estar vendo com que os nossos irmãos possam prevalecer diante das adversidades e não venham desfalecer. Então, para um bom entendedor, para um servo fiel do Senhor, para aquele que quer colher das mãos de Deus e quer verdadeiramente honrar o nome de Deus, que venha praticar tais coisas e não olhar para aqueles que não o fazem, porque no meio do trigo há o joio, e também no meio da colheita, naquele grande dia, haverá os salvos e os não salvos. Então, cabe a nós somente querer praticar o que é correto diante de Deus e não julgar o nosso próximo, porque as nossas críticas, elas não nos fazem salvos, mas é necessário que nós venhamos observar a cada dia o alimento dado pelos céus, que é os conselhos divinos, e querer a cada dia atrair para nós o favor imerecido mais ainda de Deus. Que nós venhamos ter consciência que Deus é um Deus bom e que é um Deus justo e que está de olho sobre os justos. Então os olhos do Senhor estão sobre a terra, observando tanto os bons como os maus. Eu quero que nós venhamos, que você venha estar a cada dia colhendo o melhor de Deus e sabendo que o melhor caminho para você colher o melhor das mãos de Deus, para você colher o melhor para a sua vida, é você plantando a semente correta, a semente da união, a semente do amor, a semente da obra de Deus, para que nós possamos o quê? Colher frutos diante do Senhor. Porque Deus, Ele é um Deus de recompensas, um Deus amoroso, um Deus de promessa, que faz promessa para o teu povo, para que nós possamos o quê? Estar com foco em algo que seja das mãos de Deus. Então, o ponto central dessa lição é: Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Então, se Jesus já quebrou esse muro, essa barreira, que nós não venhamos estar colocando novamente essa barreira, esses tijolos com a nossa vontade própria, com o nosso egoísmo, com a nossa falta de entendimento. Muitas das vezes a impiedade no meio do povo de Deus, o amor de Deus, o amor de muitos que tem se esfriado, tem trazido muito jugo sobre os ombros da igreja, ou trazendo sobre a igreja uma doutrina que não leva para os céus. Mas eu venho te falar nesta manhã, nesse estudo que chega até você, que necessário é nós caminharmos dentro da visão de Cristo, porque os maiores beneficiados somos nós mesmos, porque a nossa salvação ela é individual e os favores de Deus também são individuais. Lembrando nós que se você atrás para você as bênçãos de Deus, aqueles que estão ao seu redor, e onde você pisa também, outros serão abençoados, porque você é uma bênção nas mãos do Senhor. Então, que nós venhamos ter essa consciência que, através da nossa vida, nós podemos mudar pensamentos, mudar situações e mudar lugares, porque o lugar quem faz é nós mesmos, com os nossos atos e atitudes, e plantando e estar de mãos dadas com o Senhor.
Então, se nós estamos caminhando corretamente com o Senhor, então nada há de oposição contra as nossas vidas, porque maior é aquele que está sobre as nossas vidas do que aquele que está no mundo. Ou seja, Deus manda uma promessa para cima: se vós estiverem comigo, debaixo da minha sombra, da minha vontade, nada pode os afligir para estar querendo fazer retroceder da minha presença. Então, a introdução que nós vamos estar lendo hoje é que nós veremos nessa lição os conflitos que surgiu entre diferentes classes sociais. Nós vamos entender que ao egressar dos judeus do exílio babilônico, houve também uma grande desunião. Para que nós possamos entender mais ainda sobre esse estudo, quando o povo estava ali egressando da Babilônia, poderiam imaginar que eles estavam indo para uma terra que manasse leite e mel, mas só que quando chega ali, eles veem que naquela terra ela seria também que ser lavrada, não somente na terra em si, mas na conduta, porque estava tendo uma reconstrução também interior. A obra de Deus, ela é feita também para a reconstrução de templos, alargando tendas, abrindo congregações, sim, mas só que a obra de Deus, a maior construção, é a construção moral e os princípios que Deus quer que nós venhamos estar a cada dia colocando em nossos corações. Então, Deus ele tem uma obra para ser executada dia após dia em nossa vida. Tópico 1. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Subtópico 1. Qual era a base desta união? É uma pergunta. Então, qual que era a base da união desse povo que estava ali sendo reestruturado, edificado e ali aconselhado por Neemias? Todos eram o mesmo povo, uma mesma raça, uma mesma fé e confessavam a mesma fé. E todos haviam passado, experimentado pelo o avivamento, o despertamento que Deus despertou desde o rei Ciro. Então ali aquele despertamento, ele ocorria com todos, todos estavam no mesmo barco, presenciando a grande e forte mão de Deus operando a favor daquele povo. Então todos tinham uma base e todos tinham o quê? Provado da fidelidade e do amor de Deus. Então uma base eles já tinham, então era necessário que eles viessem o quê? Está mantendo esta base. Mas só que a história nos conta que se iniciaram os conflitos, e os conflitos se iniciaram primeiramente por causa dos interesses próprios, através das bajulações que não acarreta nada na obra do Senhor. Então, necessário que a palavra de Deus, ela venha a ser uma dosagem diária sobre a nossa vida, que a palavra de Deus, ela venha a ser um antídoto para que nós possamos ser direcionados corretamente debaixo da autoridade da sabedoria do Espírito Santo de Deus, para que os bons conselhos venham a estar gerando ao nosso derredor um ambiente favorável para que o nome de Deus ele venha a ser exaltado. Subtópico 2. Esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Gálatas 6,16. Então, todos na igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro que havia de separação entre gentios e judeus. Nós devemos entender que há um só Deus, um só Espírito, e que opera de formas variadas os dons sobre a sua igreja, e os dons principalmente aquele que é o mais poderoso, que é o dom do amor, da compreensão e da fidelidade. Então é necessário que nós venhamos o que? Ser longânimos e que o fruto do Espírito ele venha predominar na nossa vida. Que nós venhamos a ser brandos diante das adversidades.
porque a palavra branda, a resposta branda, ela apaga todo o fogo da contenda. Então é necessário que nós venhamos a cada dia estar indo para um caminho que venha produzir frutos, porque se nós estamos batendo em uma tecla onde não está havendo mudanças, é necessário que nós venhamos mudar a estratégia. E a melhor estratégia é que muitas das vezes nós devemos fazer que ser sábios diante de uma geração corrompida. Aquilo que vem para querer nos afrontar, aquilo que dizem para direcionar contra as nossas vidas, é melhor que nós venhamos fazermos de surdos e não ouvir, para que nós possamos estar olhando somente para Cristo. A palavra de Deus ela é tão maravilhosa que eu fico observando quando Jesus ele estava no ministério sobre a terra. Então ali, quando os fariseus vinham para acusar Jesus, ou quando os fariseus vinham para estar trazendo contenda, até mesmo com o Criador, querendo testar ali o coração, testando onde estava o coração de Jesus, ali quando passa ali que os fariseus vieram até Jesus e vêm dizer aos seus discípulos, ali falar que João batizava mais do que Jesus, e o texto nos diz que Jesus nem batizava, quem batizava eram os seus discípulos. Ali a palavra de Deus é clara quando fala isso. Ali Jesus ele vai e se afasta deles, vira as costas e nem fala nada e vai para Samaria, porque era necessário ele ir para Samaria. É necessário que nós venhamos a cada dia estar absorvendo a sabedoria que vem dos céus. Aquilo que não nos agrega, aquilo que não nos traz crescimento, é necessário que nós não venhamos dar ibope, para que essas coisas venham a estar se desfazendo, porque aquilo que não há nenhuma expressão, nenhum ibope sobre aquilo ali cai em esquecimento. Então é necessário que nós venhamos olhar somente para Cristo e fazer somente a obra de Deus, sabendo nós sim que tem os espinhos, tem as afrontas, tem as adversidades, mas só que essas adversidades outros irmãos provaram em outrora. Então que essas palavras que são direcionadas de má fé, que elas venham ser paralisadas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, que nós venhamos olhar para Cristo e não estar dando evidências sobre tais coisas. E se algo há para ser corrigido, que nós venhamos estar tratando em particular com essas pessoas. E se elas não querem o conserto, que nós venhamos ignorar tais práticas para que não venha estar trazendo problemas sobre a obra de Deus. Porque se nós darmos atenção para tais coisas, muitos que estão para estar crescendo na fé, está tendo que ter uma atenção melhor para crescer na graça e no conhecimento, e perdem a condição de estar recebendo tais coisas, porque muitas das vezes estamos tratando com aqueles que não querem ser tratados, mas que estão em determinados pontos somente para trazer confusão. Então não é bom que nós venhamos estar dando mais auxílio para pessoas que estão trazendo problema para a casa do Senhor, do que para aqueles que estão querendo crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então a palavra de Deus ela não volta vazia. Então é necessário que nós venhamos pregar a palavra de Deus na legitimidade, sabendo nós que quem liberta é o Espírito Santo de Deus, porque não é por força e nem por violência. Então a palavra de Deus ela não volta vazia. A palavra de Deus ela tem propósito. Então que nós venhamos gastar tempo, estar ganhando tempo com aquilo que é correto, como Jesus fazia, virando as costas para aquilo que não condiz com a obra de Deus e partindo para aquilo que é libertar almas, ir até o perdido. Glória a Deus. O mundo e o nosso dia a dia já é ríspido. Nós sabemos que as perseguições no mundo lá fora, elas já é complicada, porque as pessoas que professam a Cristo, às vezes eles são perseguidos em seu local de trabalho, no meio da parentela, no meio da vizinhança, em todos os meios da sociedade. Então é necessário que nós venhamos o quê? Quando chegar dentro da casa do Senhor, que venha haver união, um só propósito, uma só visão, para que possa estar contribuindo para um ambiente favorável, para que o nome de Deus venha a ser exaltado e que nenhum venha a se perder.
porque tem pessoas que eles são ainda necessitados de estar tomando um leite espiritual, porque senão eles não suportarão, diante das afrontas e das adversidades, palavras muito ríspidas ou fortes. Então é necessário que nós venhamos reavaliar a cada dia a nossa condição e a nossa posição diante de Deus. E aquilo que nós fazemos que é incorreto no dia de hoje, que nós venhamos pedir a Deus misericórdia para que Ele possa nos dar estratégia, como deu para Neemias, para que fosse sanado aquele problema. Então, quando a sabedoria de Deus ela repousa sobre a nossa vida, nós vamos ter sabedoria para estar tratando todos aqueles empecilhos e dificuldades, como mesmo a sabedoria que repousou sobre Salomão, repousou também sobre Neemias. Então, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, versículo 1. Lá em Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Muitas das vezes é bom que nós venhamos ter o auxílio da igreja, auxílio uns dos outros, porque, como eu disse, o mundo ele descaracteriza tudo que é bom diante das coisas de Deus. O mundo quer extrair somente interesses próprios, uns sobre os outros. Então, quando nós chegamos na casa do Senhor, é bom nós sermos acolhidos, calorosos, com a amizade sincera do povo de Deus. Que haja mais respeito uns com os outros. Ou seja, aquilo que nós queremos que as pessoas venham fazer conosco, que nós venhamos também fazer com o próximo. E não venhamos somente querer ser retribuídos, sendo que nós não fazemos. Então, é uma via de mão dupla, que nós venhamos estar plantando para que nós possamos o quê? Estar colhendo, né? Semear para que nós possamos estar colhendo. Gálatas 6:5 também diz, porque cada qual levará a sua própria carga. Então, há dois textos e um só contexto, que tem determinadas situações que é necessário que nós venhamos o quê? Ajudar o nosso próximo. Mas só que tem cruzes e cargas que somente eu posso carregar para mim mesmo. Tribulações, dificuldades, provações que o nosso Deus deixa que nós venhamos passar, porque tem coisas que é somente você e Deus. Tem coisas que você vai passar que é somente você e Deus. Que seja uma provação restrita, algo restrito, mas nada disso impede com que nós venhamos o que? Aconselhar e estar muitas das vezes oferecendo um ombro amigo para que o irmão não venha estar desfalecido e esteja se sentindo sozinho na caminhada. Porque muitos se desviam da fé, porque se sentem sozinhos, porque não foram entendidos corretamente. Ou seja, talvez por causa de um deslize, nós começamos a apedrejar e ali colocar cargas pesadas, se separando daquela pessoa, julgando aquela pessoa com julgos pesados, e aquela pessoa vai se definhando na fé até se afastar dos caminhos do Senhor. E essas almas, elas podem ser cobradas das nossas mãos. Então, é necessário que haja paz no meio do povo de Deus. A união nos faz o quê? Fortes. Ovelhas sozinhas, elas são arrebatadas com facilidade pelos lobos devoradores, e sabendo nós que o adversário ele trabalha na mente daqueles que estão fracos na fé. Então, que nós venhamos a cada dia buscar da sabedoria dos céus, como lá em João 13:35, que diz assim, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. A obra de Deus é mais compreensão do que ensinamentos. A obra de Deus é mais ação, é mais testemunho, é mais corpo a corpo do que somente palavras. Porque as palavras, elas são vivas do Evangelho. Mas como elas são vivas, elas têm que ser o quê? Vividas. Então, somente de nós estar repetindo e estar meditando sobre esse estudo, nós já estamos com um passo à frente. Nós já estamos o quê? Permitindo que o Espírito Santo de Deus venha nos ensinar essa verdade, com mais verdade ainda, conforme nós depararmos com situações difíceis no nosso dia a dia.
porque as palavras muitas das vezes nós lemos e relemos, mas só que muitas das vezes nós não entendemos para aplicar. Mas o próprio Espírito Santo de Deus, é Ele que cria situações para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E se nós estamos com a palavra e com os conselhos de Deus, nós já estamos com um passo à frente. Subtópico 3, esta união é uma verdadeira força. Salmo 133, 2. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Então, no versículo 1 fala assim, do Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E qual que é o fruto dessa união? No versículo 2 responde, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, ou seja, passa pela cabeça do sumo sacerdote e respinga sobre as nossas vidas. Quem que é o nosso sumo sacerdote? Jesus Cristo. Então, se nós abençoamos, se nós queremos a união, nós obtemos a graça de Deus, mais ainda, nós obtemos o favor, o óleo da graça de Deus. Então, se nós recebemos os favores de Deus, nós recebemos algo bem melhor da parte de Deus. Então, nós devemos colocar em nosso coração que não há preço para a paz, porque é muito bom andar e estar em paz em todas as coisas, porque a paz ela excede todo entendimento de tudo aquilo que é ruim. Quão melhor que é ter paz. A paz ela é bem melhor do que a contenda. Então, com paz nós vivemos melhor. Então, se nós queremos paz, que nós venhamos a cada dia o quê? Querer semear essa semente verdadeira do Evangelho, que se chama amor. Glória a Deus. Em Eclesiastes 4,12 fala assim, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, para que nós venhamos não quebrar aliança com o Senhor Jesus, é necessário que a nossa parte venha a ser feita. E nós vamos fortalecer mais e mais esse laço com os céus. É praticando a união, é praticando o amor e estar a cada dia dentro dos conselhos de Deus. E aqueles que não querem estar nessa visão, deixa eles de lado. Não queiramos nós estar doutrinando aqueles que não querem ser doutrinados. Às vezes as pessoas querem mudar tanto as nossas condutas que eles passam também a pecar diante de Deus. Porque eles querem a mudança da conduta do próximo, porque enxergam o erro, mas em si próprios não se enxergam. Então é necessário que nós venhamos entender a cada dia, buscar o crescimento de Deus, nos humilhar debaixo das mãos de Deus, para que Ele venha tirar as escamas dos nossos olhos e para que nós possamos servir corretamente, sem fardos pesados na obra de Deus. Nós venhamos deixar, abrir mão de coisas que não provém do Senhor. Tópico 2. A união entre os judeus estava ameaçada. Qual era a ameaça? Os que voltaram da Babilônia estavam restabelecendo e tinham que tomar dinheiro emprestado, mas os juros eram cobrados com usura. Né? Todos estes fatores chegaram até quem? Neemias. E Neemias se compadeceu do povo, falou, vou ter que ir lá, está entrando em um consenso, ou seja, Neemias foi ali, entrou em um consenso e não ali trouxe nenhuma dificuldade de entendimento para ambas as partes, ou seja, mas tratou com carinho, com amor, onde todos entenderam e no final saíram todos edificados no mesmo só propósito. Então a direção de Deus, a sabedoria de Deus, quando ela é transcorrida, todos passam a querer executar. Por quê? Porque o conselho, quando vem verdadeiramente do trono de Deus, as pessoas querem executar porque o próprio Espírito Santo de Deus põe vida naquela palavra. Então, que essa palavra, o Espírito Santo de Deus, ele venha colocar o azeite santo e está selando para que venha chegar agradavelmente ao seu coração e que você venha cada dia querer ser fiel a Deus, não olhando para as adversidades, mas olhando somente para frente, olhando somente para Deus e não para as críticas e nem para os críticos.
Então, que nós venhamos prosseguir. Subtópico 2, como se explica esta grande injustiça? Filipenses 2, 3, parte B fala assim: cada um considera os outros superiores a si mesmo. Ou seja, é necessário que nós venhamos o quê? Estar abstendo dos nossos interesses próprios. Porque o interesse próprio é que causou esse contratempo no meio do povo de Deus. Porque os interesses do povo de querer estar obtendo lucros é que trouxe os gemidos sobre aqueles que não tinham condição. Então venhamos entender que os nossos interesses próprios muitas das vezes traz declínio sobre a obra de Deus, que nós não venhamos ter esses interesses que venham estar acarretando engano na obra de Deus e venha trazer espinhos para a nossa vida. Que nós venhamos estar colhendo as flores do jardim do nosso Senhor Jesus sem estar colocando as mãos nos espinhos. Estar colocando as mãos sobre algo superior. Que Deus venha a cada dia nos dar graça, entendimento para estar colhendo, vivendo, ter uma vida e abundância na presença de Deus, mas só que de forma legítima, de forma coerente com a palavra de Deus, afastando o nosso interesse próprio, porque quando a pessoa defende o seu interesse próprio, se torna patético diante da obra de Deus, onde todos veem e observam que aquilo ali está incorreto, mas não cabe nós também julgar, porque quem dá o crescimento não é nós que dá crescimento. Nós pregamos sim, mas quem dá o crescimento é Deus. E se Deus chamou, são filhos também de Deus. E se nós somos fiéis, se nós somos queridos e amados por Deus, saibamos nós também que aqueles outros também são porque foram chamados de Deus. Então quem traz a correção, quem traz a união, quem traz a transformação do homem é o Espírito Santo de Deus, porque é o vento que bate onde quer. Tópico 3, Neemias solucionou o problema. Então Neemias expunha para todos os seus interesses que estavam escravizando novamente os que acabaram de serem libertos. Então Neemias ele constrange aquelas pessoas com palavras que não veio afetar ninguém, mas que vem dizer da seguinte forma: agora que nós estamos libertos, vocês querem novamente escravizar uns aos outros? Vocês são irmãos na fé, que não venham fazer isso. Então Neemias foi acertado em palavras, porque o conselho veio primeiramente de Deus. Neemias faz uma proposta conciliadora. Então Neemias fez uma proposta: que vocês emprestem, mas que não emprestem visando lucros abusivos ou juros sobre aquilo que está proposto. Lá no subtópico 3 fala assim: a proposta de Neemias foi acatada. A paz é muito mais lucrativa do que os juros monetários. A alegria se propaga. Ou seja, coloca na ponta, na sua balança, no seu senso comum, o quanto é melhor ter paz, ter alegria, ter união no meio do povo de Deus. Porque a união, a alegria, a paz nos conforta. Então nós devemos a cada dia entender isso e estar sabendo que nós somos o quê? Herdeiros do reino de Deus. E que nós somos herdeiros, tudo é nosso, nós não devemos estar brigando por aquilo que somente Deus pode nos dar. Às vezes brigamos, contendemos e não recebemos nada na mão de Deus. Por quê? Porque esquecemos de estar sendo filhos fiéis e estar contribuindo com Jesus, contribuindo com o reino de Deus e estar dando resposta para os céus daquilo que é necessário que nós venhamos estar dando, que é o quê? A união, a brandura, a longanimidade, acolhendo uns aos outros, independente da posição de cada um. Agora, tópico 4, nós estamos quase terminando. A paz voltou a reinar entre os judeus. Foi sanado o problema. Subtópico 1. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Então, Neemias ele foi capacitado por Deus para reconstruir os muros. Amém.
Mas Neemias foi capacitado também pelo Espírito da sabedoria, para que ele viesse o que? Está aconselhando de forma correta. E esse aconselhamento trouxe o que? Fruto. Esse aconselhamento trouxe novamente união, paz, alegria. Onde o adversário entra? Nas contendas, nas divisões entre o povo de Deus. E onde a palavra de Deus entra, ela vem para estar cortando os laços que o adversário constitui no meio do povo de Deus, os espinhos, os emaranhados. Então é necessário que a palavra de Deus ela venha a ser pregada na sua legitimidade, mas o mais importante, que nós venhamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, para que os nossos conselhos venham produzir frutos para a obra de Deus. Porque tem conselhos que não edificam a obra de Deus. Tem conselhos que não traz união, que traz divisão. Tem conselhos sobre a obra que não traz nada de edificação, mas só traz confusão, só traz soberba, só traz divisão, só traz exclusividade. Então, isso não são conselhos concisos e conselhos maduros na presença de Deus. Que nós venhamos a cada dia nos aconselhar, nós mesmos, nos aconselhar, que o melhor caminho é o caminho da união, é o caminho do amor, é o caminho da paz. Se você colocar isso em seu coração, é o que Paulo diz, em uma ministração, em uma pregação, tira aquilo que é proveitoso, toma para si aquilo que é proveitoso. E aquilo que não é, descarta. Mas não venha contender, brigar e nem nada disso. Mas venha colocar na balança e que o Espírito Santo de Deus venha te doutrinar. Sobre o tópico 2, terminando, problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente, com amor, com graça, com união, porque palavras muitas às vezes ríspidas abre mais a ferida do que fecha a ferida. Então, muitas das vezes nós somos chamados para exortar, mas nós somos também chamados para estar o quê? Consolando. Vocês lembram de Elias, quando veio lembrar a viúva de Sarepta sobre os seus pecados, como ela mesma diz? Homem de Deus, você veio para me lembrar dos meus pecados, e agora o meu filho, ele morre. Você, além de me lembrar dos meus pecados, você ainda permite com que a sua chegada venha estar trazendo luto sobre a minha casa. Então ali Elias consolou pelo poder que estava sobre a vida dele. E ali trouxe o renascimento novamente daquele jovem. Aquele jovem ali voltou à vida. Então naquele momento, aquela mulher, ela foi o quê? Amparada, ela foi o quê? Carinhosamente tratada. Então, nós devemos entender que muitas das vezes nós devemos sim corrigir uns aos outros, e é necessário, mas tem os momentos que nós devemos tratar com amor, com carinho, com união, sabendo que quem é que nos sustenta é o próprio Deus. Efésios 4:30 fala assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E outra palavra nos diz assim: não embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Olha que palavra tremenda e maravilhosa. Enchei-vos com o Espírito Santo. É o testemunho mais eficaz que a igreja deve pregar nesta última hora, para que muitos não venham se perder, porque os dias são maus. Fica na paz de Cristo e que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida e que você venha estar meditando nesta palavra nesse dia de hoje. E se você ainda não entendeu, que você volte a esse vídeo e que você possa estar revisando novamente e tomando nota para a sua vida, porque eu tenho certeza que nesse estudo Deus colocou palavras acertadas na minha boca e pode estar dando direção para a sua vida. Anota, coloca na sua agenda e ali em oração coloca diante de Deus tais condições que você vive, que você requer mudança. E eu tenho certeza que com sinceridade o Espírito Santo de Deus, ele vai te recompensar e vai te honrar em nome de Jesus. Fica na paz de Cristo. Amém.